Bom dia. Estamos às 7 horas da manhã gravando mais um vídeo para a série A Verdade é nos Três Mundos, cujo objetivo é mostrar o extraordinário, os fenômenos existentes que são considerados sobrenaturais, que na verdade são apenas preternaturais. Quer com o nome de metapsiquismo, como Balmés coloca, ou Richer, quer com o nome de parapsicologia, como hoje nós temos nos nossos compêndios, quer com o nome de fenômenos espiritoides, como Herédia, o padre Herédia, não importa. O que importa, peço a vocês, é a evidência. Eu sou católico, apostólico, romano. Contudo, quando estou estudando, quando estou pesquisando, quando estou fazendo as minhas pesquisas para passar para vocês a verdade, eu esqueço que sou católico, porque o que acontece aí é a evidência. O que é contra a evidência não há argumento. Então, se uma coisa é evidente, é um fato, é indiscutível, é verdadeiro, pronto. Então, não importa o que eu seja ou não seja, a ciência, a metodologia científica impõe isso. A evidência não tem nenhuma possibilidade de ser contraditada. E eu suplico a vocês que aquilo que foi dito no vídeo passado está aqui em dois pequenos livrinhos que são iguais. Esse aqui, ó, escrito é Frei Boaventura Kloppenburg, a primeira edição, A Reencarnação, Exposição em Crítica, Vozes, 1955, primeira edição, Rio de Janeiro. E aqui nós temos a terceira edição. Vocês não encontraram numa livraria comum, mas encontraram no sebo. Terceira edição, mesma coisa. Publicação do Secretariado Nacional de Defesa da Fé, editora Voz, 1957. Então, um é de 1955, primeira edição, e outro 1957. Por favor, procurem esse livro nos sebos. Geralmente eu mando buscar, eu procuro nos sebos, principalmente o estante virtual, e leiam. E leiam e vejam as evidências, porque o que aqui está são evidências com os lugares onde estão os livros, os nomes, as datas, e aí são as evidências. E contra as evidências não existe nada que possa contraditar. Então, saiam do facciosismo e vejam, por exemplo, que Daniel Home, né, que foi o maior espírita do seu tempo, disse que a reencarnação não existe. E ele era chamado o Mago de Londres. Lembrem-se que Guilherme Howitt, em seu tempo, o mais reputado líder de espiritismo inglês, condenou a teoria da reencarnação em termos veementes. No seu livro A Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, ele acrescenta: quase todos os espíritos do mundo anglo-saxão receberam mal o Livro dos Espíritos. Os periódicos usavam de certa linguagem, às vezes violenta, contra os ensinos que Kardec anunciara, principalmente contra o que chamavam dogma da reencarnação. E, se vocês forem ver, a falta de unanimidade entre os espíritos, por estranho que pareça um leigo, em doutrina espírita, a verdade é que uma grande porção do rebanho espírita mundial não admite a reencarnação. Então, o conhecido espírito Stanton Moses, que foi para o espiritismo inglês o que foi Allan Kardec para o francês, guiado pelos dois espíritos Kabila e Imperator, pronuncia-se definitiva e decididamente contra a reencarnação. E o próprio Allan Kardec vai dizer aqui, aqui nós temos mais uma coisa interessante, né? O nome do senhor Hipólito Leão Denizar Rivail
é mencionado substancialmente em mensagens recebidas, mas, de fato, tudo isso gratuitamente admitido e dado, provaremos a seguir que de fato não houve concordância unânime e geral dos espíritos na doutrina da reencarnação. Então, documentaremos nossa afirmação. Allan Kardec recebe mensagens espíritas contrárias à encarnação, que este mesmo senhor Kardec não deu valor especial às mensagens dos espíritos, apresentando-os vários documentos. Então, isso é o que importa, documentos. E aí, aqui nós demos o primeiro congresso, o 5º Congresso Internacional do Espiritismo em Barcelona, nós demos o final, e aqui nós demos o próprio Allan Kardec dizer em O Livro dos Espíritos, veja só, Allan Kardec, podem ver, na página 33, em O Livro dos Espíritos, capítulo 5º, número 222, página 139, ele diz, fala da pluralidade da existência e escreve incidentalmente o seguinte: talvez fosse aqui o caso de examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo com esta questão. No capítulo 27 do Livro dos Médiuns, revela Allan Kardec, de todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais flagrantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é a necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? Então, é isso que nós queremos. Ciência é ciência, fato é fato. Por favor, adquiram o livro, estudem e vejam. Infelizmente, a doutrina tradicional espírita, que é simples, consiste apenas na crença em um Espírito Supremo incriado, Criador de todas as coisas, ser absoluto e essencial. E que esse Espírito criou espíritos à sua imagem e semelhança, que somos nós, seres humanos, e que nós temos dons que vêm desse Espírito Supremo, que nós chamamos de Deus, e da hierarquia celestial criada por ele. E que o nosso conhecimento, portanto, é vastíssimo. Nós temos capacidades, talentos latentes que são ilimitados. Então, por exemplo, o que nós mostramos aqui, para a psicologia e equilíbrio integral, do padre Miguel Lucas, nós temos uma fotografia em que uma folha é cortada ao meio. E ao meio não, um pedaço. E vejam, o que os antigos santinhos traziam na cabeça, aquela rodela para dizer que tinha outro corpo. Então aqui está o outro corpo. Aqui está a aura brilhante ao redor. Aqui está o duplo etérico. Ele escureceu de propósito para notar mais facilmente, e aqui está a folha. Então existem 3 realidades que a kirlianografia aqui mostra: a folha em si, material, a aura, que não é corpo, e o segundo corpo, que é o duplo etérico. Isso é fato. Não importa se é um padre quem escreveu, mas tudo isso leva-nos ao seguinte, ao estudo da parapsicologia, que em 1968 foi considerada ciência. Aqui nós temos o ABC da parapsicologia, escrito por Frei Albino Arese, Fundamentos Científicos da Parapsicologia, 3ª edição, 1980. Então, nós vamos explicar e vamos comentar bastante, porque esse é o meu terreno, é aí que eu trabalho. Yoga, unido à parapsicologia, unido à cabala cristã, é o nosso trabalho do dia a dia. E aí, 2 coisas muito interessantes que nós vamos colocar aqui, que são fatos. Primeiro, é um fato da Igreja Católica. Santa Joana d'Arc era uma garota, uma camponesa, nascida na cidade de Domremy, e, segundo a própria biografia dela, ela encontra no território, no terreno, na relva
próxima da casa dela, o arcanjo São Miguel, que diz que ela vai libertar a França. Ela marca uma audiência com o Delfim. Delfim era o nome que o rei da França assumiu, porque ele não usava o título de monarca, de rei, porque o trono inglês, o monarca inglês também tinha direito ao trono, havia uma questão de parentesco, e nessa disputa ele não queria entrar porque ele não tinha cacife, não tinha exército suficiente para vencer os ingleses. Mas ela recebe a mensagem de São Miguel Arcanjo que ela vê e diz: vá e liberte a França, eu te mando. E ela marca uma entrevista com o Delfim, que era o título que o rei tomava. O rei decide recebê-la para fazer uma brincadeira. Pega um primo, veste o primo de rei, troca de roupa com o primo e mistura-se entre os circunstantes. E aí marca a data e recebe ela. Assim que se abre as portas da sala do trono, ela entra. E quando ela entra, ela vai diretamente para o Delfim. Diretamente. O monarca está lá sentado no trono, é falso, é um primo dele. E ela despreza o trono e o monarca, vai diretamente, faz uma vênia e diz: Deus dê longa vida ao rei. O monarca ficou impressionado. Como ela sabia, entre aquelas pessoas todas que ela nunca tinha visto, que aquele era o Delfim, o rei da França. Mas a Igreja Católica não admite que isso seja um fenômeno, milagre ou alguma coisa dessa natureza, e ela, no final das contas, foi condenada pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Inquisição, traída pelo arcebispo Cauchon, lá na região do norte da França, e entregue ao tribunal da Inquisição inglês, que a condenou como feiticeira e bruxa. E então é assim, é um fato, é um fato. Se a igreja aceita ou não aceita, aí está uma pessoa que tinha dons preternaturais, e esses dons preternaturais, como ela é católica, são chamados de milagres. Agora o nome não importa, importa é o fato. Importa que isso está na biografia dela. Mas o fato mais interessante que eu achei dentro da literatura, dessa literatura, porque com o nome de metapsiquismo, com o nome de fenômenos paranormais, com o nome de fatos extraordinários e bruxaria, ou seja, o que for paranormalidade, o fato é que interessa. Então, eu vou citar de memória, porque o relato está em um dos meus livros que não está ainda nas minhas mãos. É o seguinte: uma criança de 12 anos na Índia, não lembro exatamente qual a cidade, não sei se era Nova Delhi, está na escola dominical. Ela foi convencida pelo pastor evangélico, que conheceu a família dela, pobre, a ir para a escola dominical, converteu-se ao protestantismo. E durante a aula, ela aí, quando o padre está falando sobre os sacramentos e ele fala do matrimônio, ela diz: eu sou casada. Aí ele diz: você tem 12 anos, você não pode ser casada. Não, eu sou casada e tenho 5 filhos. E aí ele achou curioso, ela chamou ela à parte e pediu ela para detalhar o fato. E ela detalhou. E aí ele decidiu levar isso a sério. Pegou o Marquês Sanilar de Guaita, é ele que faz a citação em um dos livros dele, foi até o delegado de polícia, pediu um jipe emprestado, o delegado achou curioso, foi junto. Então entraram no jipe. O motorista do jipe, que estava ali porque sabia dirigir, o delegado do lado e atrás do jipe, então nós tínhamos a garota de olhos vendados, o Marquês Sanilar de Guaita e o pastor evangélico. Então, eles deram várias voltas para confundi-la e depois disseram a ela: agora você dirá a direção. E ela foi saindo dizendo ao motorista: à direita, à esquerda, à direita, vá em frente. Até que chegou em determinada casa, ela disse: pare. O motorista parou. Todos desceram. Tiraram a venda dos olhos dela. E aí tinha um rapaz, um senhor na porta de seus 54, 56 anos. Ela disse: esse é o meu filho mais novo. E lá dentro tem mais 4. E o meu esposo.
todo mundo entrou com ela. Shanti Devi é o nome dela. E aí, quando chegou lá dentro, tinha exatamente os 4 filhos, supostamente dela, e o esposo. E a mulher que ela dizia ser, que era a esposa falecida há uns 6 ou 8 anos, existiu e era mãe das crianças. Ela, aos 6 ou 8 anos, há uns 18 anos, que ela tinha 12 anos, então seria a suposta reencarnação. Esse foi um dos fenômenos reencarnatórios que mais me impressionou devido à precisão e ao exame feito por autoridades competentes. O delegado da cidade, o pastor evangélico e o Marquês Stanislas de Guaita, que tentaram tirar a limpo. E é considerado um fenômeno de reencarnação. Não tem nada a ver. A parapsicologia explica facilmente. Porque como é que Joana d'Arc conseguiu ver, no meio daquela porção de pessoas, 14 ou 15 pessoas, e o trono lá, o rei vestido de rei, e ela reconheceu, viu que era o Delfim que estava lá. Então aí está, Shanti Devi era uma paranormal. Então a paranormalidade explica todos os fenômenos da metapsíquica, que era assim chamada no início, né? Balmers J. Herédia Júnior usam o nome metapsiquismo, tratado de metapsiquismo, metapsíquica, depois vai tomar o nome de fenômenos espiritoides e depois finalmente a Universidade de Duke. Então Charles Richer vai fazer com que os fenômenos sejam examinados, estudados cientificamente, e nós teremos finalmente, em 1965, a parapsicologia consagrada como ciência, a ciência da parapsicologia. Então, é um fenômeno científico, enquanto que Kardec, cada vez mais, as besteiras dele, as tolices e as sandices, fizeram apenas dividir o espiritismo em dois. O espiritismo era um fenômeno antiquíssimo e supõe apenas uma coisa simples: a crença no Espírito Supremo, como eu disse, Criador do céu, da terra e de tudo que existe, de todos os universos, e que esse Espírito criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem várias das suas perfeições. Isso está latente em nós desde que nós somos gerados. E, como eu disse, isso quando eu era um feto, recebi do meu antecessor um conhecimento infuso daquilo que era necessário para eu cumprir a missão dele, continuar a missão. Não era ele era ele, eu sou eu. Então vejam bem, não há reencarnação porque aquele que me antecedeu continua sendo ele, totalmente. E ele vai responder no juízo como ele. E eu vou responder no juízo como eu, que está dito por São Judas. Está ordenado, assim como está ordenado ao homem, viver uma única vez e conhecer o juízo, morrer uma única vez, conhecer o juízo, assim Jesus morreu uma única vez por todos os homens. Então, eu me dedico inteiramente aos fenômenos paranormais, combinando yoga, parapsicologia e cabala. Nisso consiste a minha atividade do dia a dia. Para mim, é a minha praia, é a coisa mais comum, eu vivo mais lá do que cá. E a primeira vez que eu falei com a água, eu achei muito engraçado. Ouvi a voz da água dizendo que estava vindo. Então, sou espírita? Sim, sou espírita. Nasci espírita. Em determinado momento eclodiu. Então, recebi do anterior, do meu antecedente, no segmento de reta que leva para o Cristo solar, o Sol central do sistema, o Sol central do sistema, recebi dele um direcionamento para cumprir no raio azul, o raio sacerdotal, a minha missão. O que era necessário para que eu fizesse isso, e somente isso, foi colocado em mim por infusão quando eu estava dentro do ventre materno, ainda como um feto. E eu agora estou desenvolvendo nesse pequeno segmento de raio, desenvolvido durante 74 anos, se eu morrer agora seria isso, tudo aquilo que eu passarei para o meu sucessor, mas somente aquilo que interessa ao cumprimento da missão que o raio azul tem e nós temos em relação a esse raio. Nada mais. Eu continuo sendo eu e todos os outros casos da minha vida, toda a minha vida constitui eu
e eu sou uma pessoa à parte individual. Mas existe o fenômeno chamado taxia, que se sobrepõe até o próprio instinto. E se eu voltar ao passado e encontrar um dos meus, vamos dizer assim, confrades, não sei que nome usar, né? Mas um dos meus companheiros do mesmo raio, eu me confundirei com ele. O meu eu se confundirá com o dele e eu não saberei quem sou eu e quem é ele. Mas isso só no relativo ao cumprimento da minha missão sacerdotal. No resto, não. Eu tenho uma porção de coisas na vida que caracteriza a minha pessoa como o professor Marlon Tavares. E meu antecessor tem aquelas características dele e o meu sucessor terá as dele. Eu fiz 6 experiências que eu vou detalhar para vocês, algumas delas, por serem muito interessantes. A mais interessante de todas será a próxima e se chama Doutora Elizabeth. Então, foi um fenômeno muito interessante e eu aqui vou relatá-lo sem nenhum acréscimo, sem nenhuma diminuição. Ela era kardecista, espírita, e entrou numa situação tal e num desespero que precisou vir até a minha mão, encaminhada por um tio. E aí, graças a Deus, nós conseguimos resolver, porque ela estava disposta a deixar o exercício da medicina, porque não conseguia. Tinha convulsões e desmaiava diante do cliente. Trabalhava na AMIL, na Unimed, e tinha um consultório próprio. Então, não importa, por favor, peço a vocês, qual seja a religião, a crença, vejam os fatos, examinem os fatos. E se os fatos forem evidentes, então, contra a evidência não há argumento. Nesse caso, hoje temos o caso de Joana d'Arc, né, que venceu os ingleses, expulsou-os da França e por isso foi odiada por eles e foi condenada ao fogo, à fogueira da Inquisição, pelos ingleses pela traição do arcebispo Cauchon, francês, que entregou os ingleses a peso de ouro. E temos o caso de Chantilly de Vie, que é uma das coisas mais interessantes, porque foi testemunhada por 3 autoridades, o delegado da cidade, o pastor que a converteu e o marquês Stanislas de Guaita que a acompanhou. Então, se é um fato, é evidente. Se é evidente, é verdade. Se é verdade, é inegável. Não importa a religião. Aqui, a ciência sai completamente do campo da religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eu sou cientista, faço como pastor, fecho o confessionário. Quando eu sou crente, católico, apostólico romano, então eu fecho o laboratório. E assim, nós estamos gravando esse pequeno vídeo, mostrando 2 fatos de paranormalidade. Santa Joana d'Arc e Chantilly de Vie. Ambos, veja, Dona Joana d'Arc, católica apostólica romana, e Chantilly de Vie, hindu, 12 anos de idade, numa escola dominical de um pastor evangélico em Delhi, acho, em Madrasa, na Índia. Não lembro agora exatamente dos fatos, mas terão de confiar na minha palavra. Então, por favor, vejam isso com carinho, porque o que mais me irrita é o fato de o espiritismo, que é uma coisa antiquíssima, mostrei a vocês a figura daquele xamã deitado no chão com as mãos apoiadas, cravada no chão, de onde ele recebia a corrente telúrica, e o bastão dele com um pássaro no topo, e ele ali fazendo a mentalização de um desenho onde havia um bisão morto. O bisão não estava ali, estava desenhado, tá? É bom que vocês saibam disso, mas ele estava ali. Então, é o primeiro quadro, é o primeiro fato que nós temos, o desenho de um xamã, de um médium espírita, ou um paranormal, como vocês querem chamar, né? Ou um fenômeno metapsíquico. E aí nós não temos como negar. Vamos entrar agora no terreno, então, da parapsicologia e vamos, então, ir fundo. Darei meus exemplos, como Zé Arigó, não me importa se ele era espírita, kardecista, o fato é que ele me curou. Você vê que eu não faço, eu transito entre esses fatos com toda facilidade, porque o que me interessa é a verdade. E a verdade é o objetivo do cientista. Como cientista, eu tenho que levar para vocês ela. E o espiritismo era apenas isto, e a teoria do Sol central e dos raios é de um inglês,
de um médico inglês que foi publicado no Globo. Nós temos muitos outros exemplos e vamos mostrar isso para vocês verem como é fascinante o reino dos fenômenos preternaturais, chamados espiritoides, inicialmente, né, metapsiquismo, ainda mais antes, e hoje classificados como parapsicologia. Então, muito obrigado, vejam esse vídeo até o fim, e eu vos peço, se vocês quiserem ler o livro completamente, vocês encontraram amplas evidências, seja a primeira, seja a quinta edição, e vocês vão ver livro, data, página e o que Kardec disse e o que outros espíritas disseram. A evidência, isso é o que interessa. Muito obrigado, deem o seu like, o vídeo não pode passar de 30 minutos e então nós estamos nos despedindo. O próximo será Doutora Elizabeth, um dos fenômenos mais interessantes que eu tratei, que eu cuidei. Muito curioso mesmo. Infelizmente eu não tenho o relato porque ela levou, mas ela relatava tudo depois que ela despertava. Despertava é uma maneira de dizer. Ela ficava meio lúcida, meio adormecida. Fica prometido para o próximo. E esse pedido, quando a gente envereda pela ciência, a gente esquece a questão da fé. O fenômeno espírita não é espiritual, é preternatural. É um dom psíquico, está dentro do psiquismo. O homem tem um mundo natural, onde está o corpo físico, tem o corpo preternatural, que são vários, a meu ver são 12, dentro da minha experiência, e depois tem o mundo sobrenatural. E um mundo se toca no outro. Por isso há essa mistura, mas eu tenho 40 anos de experiência. E nesses 40 anos de experiência, eu amealhei fatos tanto meus quanto de outros, contanto quanto sejam verdadeiros. Peço a vocês isso, o amor à verdade, à ciência, o uso da metodologia científica e render-se diante da evidência. Então, estamos num terreno complexo, mas que não é assim tão difícil de compreender se nós tivermos o amor à verdade. Então, ficou aqui o exemplo de Santa Joana d'Arc, uma paranormal, e de Chantilly de Vie, uma paranormal. Para mim, nada mais do que isso, porque é fácil de explicar pela ciência da parapsicologia. Até o próximo, que eu vou em frente.